Trabalhadores e trabalhadoras de saneamento e meio ambiente. Estou aqui novamente gravando nosso segundo vídeo, como prometido na semana passada. Tá? Nós ouvimos aqui as sugestões, eu olhei todo o WhatsApp que mandaram, os e-mails, e a demanda maior foi sobre o tema acidente de trabalho. Então, vou fazer um pequeno resumo e, ao final, nós vamos botar junto com o vídeo um PDF dando uma explicação sobre esse tema para tirar qualquer dúvida dos trabalhadores e trabalhadoras. Tá? Primeiramente, o acidente de trabalho, uma comunicação, a CAT é uma comunicação do acidente de trabalho. Tá? A CAT ela deve ser aberta de forma obrigatória pelo empregador, ou seja, pela empresa, em caso de acidente de trabalho. Tá? Quais são os tipos de CAT? Existe a CAT inicial, que é a que é aberta logo após o acidente de trabalho, a CAT de reabertura, que é caso o tratamento tenha que reiniciar ou caso a doença volte, e no caso a CAT óbito, que é no caso do falecimento do trabalhador ou trabalhadora. Tá? O prazo para abertura da CAT, eu já falei aqui, é de um dia após o acidente, até um dia após o acidente, ou da descoberta da doença profissional, tá? Ou ocupacional. Isso no caso de doença ocupacional ou acidente. Se for no caso de óbito, imediatamente, deve ser comunicado imediatamente, tá? Quais são os tipos de doenças que causam o acidente, que causam que dão motivo à abertura da CAT? Existe a doença ocupacional ou profissional, que é no caso de, vou dar alguns exemplos, tá? Silicose, saturnismo, que são intoxicação por cília ou chumbo, ou então, no caso, a contaminação, a doença derivada de leptospirose, contaminação com esgoto, isso tudo é doença ocupacional profissional. Existe a doença do trabalho. Quais são as doenças do trabalho? De forma exemplificativa, tá? LER, lesão por esforço repetitivo, surdez, burnout e etc. E as acidentes de trabalho, acidente normal que todos conhecem, tá? O acidente de trajeto também é considerado acidente de trabalho. É aquele que vai da casa para o trabalho, né, no trajeto da casa para o trabalho ou do trabalho para casa. Se ele sair do trajeto ou tiver qualquer outra atividade, exemplo, vai embora fazendo Uber, perde o direito de abertura da CAT por acidente de trajeto. Tá certo? No caso, quais são as consequências da não abertura da CAT? Para a empresa, pode gerar uma multa. E para o trabalhador, a perda de alguns direitos, que eu vou falar aqui agora os direitos que tem direito, que o trabalhador tem direito. Tá? Então, se a empresa não abrir, ela está sujeita a multa. Se um médico do trabalho ou o médico não abrir a CAT, ele está sujeito a crime, porque no artigo 269 do Código Penal fala que as doenças de comunicação obrigatória, que no caso, pelo artigo 169 da CLT, a doença profissional ocupacional é de comunicação obrigatória, então o médico estaria cometendo crime previsto no Código Penal pela não comunicação. Então, para tu ver a gravidade que é e a seriedade que eles tratam a abertura da CAT. Tá? O artigo 22 da Lei 8.213 diz que a CAT é de abertura obrigatória. Tá, okay? Quem pode abrir a CAT? No caso, o empregador, como eu falei. Caso o empregador se negue, vocês podem vir ao sindicato, que o sindicato tem a equipe completa, disposta e prontamente apta a abrir a CAT, caso a empresa não queira abrir. Tá, okay? Então, o sindicato conta com técnico de segurança do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, já para fazer esse trabalho aí para vocês, trabalhadores de saneamento e meio ambiente, que são atendidos pelo Sindicama. O objetivo, qual é o objetivo da abertura da CAT? Primeiro é garantir os direitos. Por exemplo, aquele que tem um acidente de trabalho, fica afastado por acidente de trabalho, recebendo pelo INSS, a empresa, se for acidente de trabalho, é obrigada a continuar depositando o FGTS dele. Se for uma doença normal, a empresa não estará obrigada a depositar o FGTS. Fora isso, o acidente de trabalho ele gera uma estabilidade por 12 meses após cessado o afastamento. Então, após o retorno do trabalhador ao seu trabalho, ele terá 12 meses de estabilidade provisória. Tá? Além disso, para questões de estatísticas, questões de prevenções e até da arrecadação do governo, porque existe a RAT, que o risco de acidente de trabalho, ela é calculado de acordo com o número de sinistro, no número de acidentes ocorridos por determinada empresa, que determina a alíquota que ele vai contribuir para o custeio desses acidentados. Quando ele se afasta, ele continua recebendo pelo INSS, e isso é custeado através de uma alíquota que é calculada nas empresas.
E o valor dessa alíquota varia de acordo com a atenção que a empresa dá. Se tiver 0 acidente de trabalho, vai pagar muito menos daquela empresa que os acidentes são recorrentes. Tá? E o que não é considerado acidente de trabalho ou doença profissional? As doenças degenerativas, tá? As doenças etárias, hipertensão, diabetes, enfim, e que não causam incapacidade laborativa. Tá? Então, para finalizar, é importante falar também que deve haver um nexo causal. O que é isso? Às vezes a pessoa tem um acidente de trabalho. Um acidente de trabalho é uma doença ocupacional, uma doença do trabalho. Só que não existe uma relação com o atual trabalho dela, com a atual atividade dela. Então isso não vai ser considerado uma doença ocupacional, doença do trabalho. Tá? Se tiver uma doença já pré-existente relacionada a um trabalho anterior, não vai poder abrir a CAT. Então tem que ficar atento a isso também. Tá bom? O tema é muito amplo, tem muitas questões, muitas dúvidas, mas eu fiz um pequeno resumo para passar para vocês e vou seguir junto um PDF aí para vocês continuem tirando dúvida, tá bom? Mande sugestões nessa semana, que semana que vem eu vou abordar um próximo tema. Uma boa tarde a todos.